Vocês pediram, não pediram? Um monte de gente falando nos comentários do primeiro vídeo que queria falar sobre esse assunto. Então, o que a gente vai falar hoje? Vocês já sabem porque já tá no título do vídeo, mas eu vou falar mesmo assim, como se vocês não soubessem. Nós vamos falar sobre intercâmbio! Oi, meus amores! É isso aí, vamos falar de intercâmbio, assunto que eu amo falar, posso passar horas falando de intercâmbio. Essa é uma daquelas histórias que você para e pensa, mano, já pensou se eu não tivesse feito? Se eu não tivesse seguido com isso? Foi muito louco, juro. Como eu ganhei esse intercâmbio? Foi através de um curso que eu fiz do governo do estado de São Paulo em 2014. E juro, quem fez a minha inscrição nesse curso foi uma amiga minha. Ela vai estar assistindo, ela sabe que eu tô falando dela. Ela chegou pra mim no início do ano e falou: Ju, por que você não faz a inscrição? Eu tenho uma amiga que participou e tal, o curso é muito legal. E ela foi e fez a inscrição pra mim porque ela já fazia esse curso pra uma outra língua. No dia que eu fui finalizar a inscrição, eu tava com o meu pai. E na hora que eu fui fazer, assim, tirando cópia de documento e tudo mais, eu pensei, Nossa, mas será que... né, será que vai valer a pena? Será que o curso vai ser bom? Meu pai virou pra mim e falou, Comece o curso, se você vê que não tá sendo legal, você sai. e foi isso que eu fiz. Logo no primeiro dia, o professor se apresentou e já falou: Olha, existe um programa de intercâmbio através desse curso que vocês conseguem fazer uma prova e se vocês passarem nessa prova, vocês ganham o intercâmbio. Aquilo já me deixou enlouquecido. Eu cheguei em casa, já contei pra minha família e falei: Nossa, gente, tem um programa de intercâmbio assim, assado. Você ganha tudo. E pra turma de inglês, que eu fazia aula de inglês, É pra Londres. e meu, eu tinha um sonho, muito sonho de conhecer Londres. Nossa, sempre fui apaixonado. Eu e uma amiga minha, a gente sempre falava que a gente ia pra Londres. E eu fiquei enlouquecido já com aquilo. Enfim, abriu as inscrições pro curso, eu não conseguia fazer a minha inscrição, dava erro, dava tudo errado. E consegui fazer no último minuto, assim, na última hora mesmo. E aí fui fazer a prova. Cheguei lá, pra vocês entenderem, eram 60 pessoas concorrendo pra uma vaga pra Sorocaba, porque era uma pessoa só de Sorocaba ia ganhar o intercâmbio. E aí, no dia que eu cheguei pra fazer a prova, eu vi aquele monte de gente. Eu vi uma menina na minha frente, assim, na carteira bem próxima, falando: Nossa, fulano veio, ele com certeza vai ganhar, ele tá super preparado. aquilo já me desanimou um pouco, sabe? Pai, vou fazer a prova, mas tipo, imagina que eu vou passar, até parece e tal. Eram 20 questões e uma redação, a prova. Fiz ali as 20 questões, fiz a redação, claro, dei o meu melhor, fui embora e eu lembro de estar voltando embora pensando: Nossa, tipo, até parece, né? Sonhando, acordado, vou ganhar. resumindo, eu fiz a prova no domingo, na quarta-feira saiu o gabarito das questões e eu tinha acertado 19 das 20 questões, eu já fiquei surtado ali, eu falei, meu Deus, eu tenho chance, mas faltava ainda a correção da redação. Na quarta-feira da semana seguinte, tô eu lá em casa à noite, toco o telefone e eu ouço meu pai falando, é o pai dele sim. Bom, pai dele só tem eu aqui. A hora que eu olhei pro meu pai fez um sinal de positivo pra mim. Naquela hora eu já comecei a chorar, juro, eu devo ter chorado tipo uma meia hora sem parar. E aí era a coordenadora do curso, Kátia, se você estiver assistindo, um beijo. Era ela dando a notícia de que eu tinha passado. Eu fiquei com 10 na redação, o segundo colocado ficou com 9,75. Por 0,25 eu consegui o intercâmbio. Bom, essa é uma história bem resumida de como foi que eu consegui ganhar esse intercâmbio. E quando eu falo ganhar, é realmente tudo. Desde o passaporte, para quem não tinha passaporte, até o dinheiro que a gente ganhou para gastar lá no destino. Assim como eu fui para Inglaterra, outras pessoas do curso de espanhol foram para Madrid. E as pessoas do curso de francês foram pra Nice, na França. De Sorocaba foi só eu pro curso de inglês. E aí tinha outras pessoas de outras cidades também. Quando a gente fala de intercâmbio, vem muita coisa na cabeça. Mas uma das coisas que pra mim aconteceu, sentir isso, foi o medo. Medo de você ir pra um lugar onde você não domina a língua. Eu, no caso, eu não dominava a língua na época. Eu fazia curso de inglês há pouquíssimo tempo. Eu já tinha algum conhecimento, mas eu não dominava a língua, então esse foi um medo. E é muito comum, porque você vai ter que se locomover na cidade, você vai ter que se virar, você vai, como eu disse, pra um lugar onde você não domina a língua, não é a sua língua nativa, você é totalmente fora da sua zona de conforto.
E isso traz, sim, muito medo. E é normal sentir medo, porque a gente tem medo do desconhecido. O que é desconhecido traz uma certa apreensão pra gente, e eu tive medo também. Eu tava mega animado, com certeza, mas tinha aquela coisa, né? Como será que vai ser, né? No final das contas, né? Que histórias eu vou ter pra contar? Mas não se prenda ao medo. Pensa em como vai ser a experiência, em como vai ser conhecer o lugar. Com certeza você vai estar indo pra um lugar muito legal. Você vai escolher um lugar legal pra você ir, óbvio. Eu não escolhi, mas eu tive a bênção do destino de ser um lugar que eu... Nossa, era louco por aquele lugar. E ainda mais... E eu já falei isso nos vídeos sobre os fatos sobre mim, os 20 fatos sobre mim. Se você não assistiu, vai lá assistir. Porque eu já falei isso lá, então já é pra você saber disso. Eu amo frio e eu fui no frio pra Londres. Então, tipo, impossível ser melhor. Se melhorasse, estragava. Tá? Pra mim tava fantástico aquilo ali. Então vamos falar de coisa boa. Vamos falar da nova TechPix? Mentira. Vamos falar do que interessa, do processo, de tudo mais. Não tô ganhando nada pra isso. A agência que fez o meu intercâmbio é a Egali. É uma agência fantástica de intercâmbio. Eles são muito fera, eles são muito bons no que eles fazem. É um suporte, Nossa, assim, fazem de tudo por você e te deixam muito, muito, muito seguro e tranquilo para você fazer o intercâmbio. Então, se você não tem ainda uma agência, se você não sabe por onde começar a procurar, procura a Egali, e eles são muito bons, muito feras na questão do intercâmbio. É a especialidade deles, eles só fazem isso e tem aluno espalhado para tudo quanto é canto do mundo, tá bom? Para fazer o intercâmbio, você precisa fazer algumas preparações. Eu vou falar do que eu faço quando eu vou viajar, em geral, e o que eu fiz quando eu fui fazer o intercâmbio, porque também, eu falei nos vídeos dos fatos também, foi a minha primeira viagem internacional, eu também já tem que saber disso. Então, quando eu descobri, né, fiquei sabendo que eu ia fazer o intercâmbio mesmo e tudo mais, eu comecei a fazer algumas preparações. O que são essas preparações? Você vê qual é a escola que você vai estudar, onde fica essa escola, como é o meio de transporte mais usado na cidade. É uma cidade grande? Tem metrô? Não tem metrô? Vou usar ônibus? Vou de bicicleta? Quando você receber, porque você vai receber antes de ir, obviamente, todos os dados sobre a sua casa. Você vai saber a localização da sua casa. O que eu fazia? Eu abria o Google Maps, fazia o trajeto da minha casa para a escola, da escola para casa, no horário que eu teria que fazer, de metrô, de ônibus. Tem pontos turísticos na cidade que você quer muito conhecer? Já faz a rota, vê que metrô, que ônibus que pega pra chegar lá, como que faz, se é longe da escola, se dá pra você sair da escola e ir direto. Se for o final de semana você não tá estudando, sair de casa e ir pra esse ponto turístico. Eu tinha um roteiro. A agência mandou um roteiro já pra gente que nós íamos seguir. Já faz o seu roteiro. Você pode fazer o seu roteiro se você não for ter esse tipo de coisa. Toda essa preparação pra fazer o intercâmbio é muito importante. Pra você já chegar lá sabendo como funciona. Você já vai chegar lá mega bem informado. Londres tem uma particularidade muito grande do metrô. Além das linhas de metrô ser uma coisa de louco, tem uma particularidade que é pra indicar se o metrô tá indo pro norte, pro sul, pra onde tá indo, que é mega importante você saber pra você conseguir se localizar. Então tudo isso é muito importante você fazer na sua preparação pra ir pro intercâmbio. Isso é essencial. Dá pra ir sem fazer isso? Dá, mas vai ser uma aventura. De qualquer forma vai ser uma aventura, mas é muito melhor você chegar lá sabendo o mínimo. Como sair do aeroporto, como eu chego na casa da família onde eu vou morar. Então todos esses pontos é mega importante você saber. Se eu fizesse outro intercâmbio hoje, faria tudo igual, porque isso me ajudou muito. Questão de valores, o valor do transporte público que você vai usar, moeda que é usada no país, quanto mais ou menos você deve levar por dia, dependendo do que você vai ter na sua casa. Na sua casa você pode ter só café da manhã e janta. Tudo isso varia de como você vai contratar o seu intercâmbio, o que você vai querer pro seu intercâmbio. Então tudo isso pode variar, mas são coisas para você, de acordo com o que você contratar, você procurar a respeito e já ir sabendo o que você precisa, quanto de dinheiro você precisa para alimentação, se você quer fazer compras, se você quer ir em pontos turísticos que são pagos, são coisas importantes. Vai que enquanto você estiver no destino, tem um festival na cidade mega legal, quanto que é para entrar nesse festival. Tudo isso é muito importante você ir sabendo.
Coisas também que você decide antes. Na hora de você contratar o seu intercâmbio, você pode escolher se você quer ir para uma casa de pessoas que não são fumantes, se você quer ir para uma casa onde não tem animal de estimação ou que tem animal de estimação, se você aceita ser um quarto compartilhado ou se você quer ficar sozinho num quarto. Tudo isso é acertado diretamente com a agência que você vai fazer o seu intercâmbio, tá? Então todos esses detalhes ali na hora da contratação você vai decidir e você vai exigir e eles são obrigados a cumprir tudo exatamente como está no contrato. Outra coisa mega importante, como vai estar o clima quando você for? Qual é a média de temperatura durante o período que você vai estar lá, para você saber o tipo de roupa que você vai levar. Tudo isso é mega importante e faz parte da preparação. Uma coisa que é muito legal, que eu fiz, não é uma obrigação, não é uma regra, uma coisa que é legal para você causar uma boa primeira impressão, é levar um presente para os seus hosts. Você vai ter a informação de quantas pessoas tem na casa, se é só 2 pessoas, 1 pessoa, tem filho, não tem. E é muito legal você levar um presente, que causa uma boa impressão. E é muito legal você levar alguma coisa que represente o seu país, no caso, que represente o Brasil. Eu levei presente? Levei presente. Eu sabia que na casa onde eu iria morar, era só 1 pessoa. Então, eu levei pra ela uma toalha de rosto, bordada com o nome dela, com desenho e tudo mais. Minha mãe fez, ficou mega linda. E eu levei um pote de paçoquinha. Porque, tipo, nada mais brasileiro do que paçoquinha, não é, meus amores? Essa mulher amou, juro. Ela me agradeceu milhões de vezes. Ela comeu a paçoquinha, porque eu vi. Então é muito legal. Tem coisas que são muito específicas do Brasil. Cocada. Leva uma cocada. O que tem de mais, né? Coco e açúcar. Quem não vai gostar de coco e açúcar? Pense em alguma coisa que é muito Brasil. Pode ser de comer ou não, enfim. Não tem uma regra. Mas é legal levar um presente. A pessoa vai gostar. Quem não gosta de receber presente? Outra coisa que tá um pouco relacionada com medo é mais expectativa. Ficar na casa de uma pessoa que você não conhece. Dependendo do intercâmbio que você tiver contratado, de como você tá indo, se é pra ficar em casa de família ou não, ficar na casa de uma pessoa que você não conhece é muito louco. Porque você desenvolve uma confiança naquela pessoa que, sabe aquela coisa, tipo, não fale com estranhos? Eu vou morar na casa de um estranho. Claro, você não precisa ficar preocupado, porque isso é uma coisa que eu pesquisei quando eu fui fazer o intercâmbio. Todas as pessoas que são hosts, eles são cadastrados numa lista de hosts. Então, a vida da pessoa, ela é investigada. Ela tem que ter uma boa infraestrutura na casa, uma série de requisitos que a família tem que preencher aqueles requisitos para que ela seja elegível a receber uma pessoa na casa dela. Então vai ser uma família que está apta a receber estudantes, a receber pessoas na casa dela. Ficar na casa vai ser muito interessante. Você vai chegar na casa dela, você vai se adaptar à rotina dela. Pode ser que tenha regras na casa. Pode ser que você precise deixar o sapato na porta, não pode entrar com o sapato dentro de casa. Podem ter outras regras e você vai precisar se adaptar àquilo ali. Comida, você vai precisar se adaptar, uma série de coisas e a convivência mesmo. Então você vai saber no que a pessoa trabalha, o que ela faz, que hora ela levanta, como serão as suas refeições se você tiver as refeições na casa. Você vai criar um laço tão grande com essas pessoas. Quando você voltar, você vai se espantar de como foi legal e de como vai fazer falta, de como aquelas pessoas vão ser parte da sua história a partir de agora. Pessoas que você não conhecia agora fazem parte da sua história. Isso é muito louco e faz parte do intercâmbio para a questão da língua e da vivência e da imersão na cultura, que é o mais incrível do intercâmbio. Ficar em casas de família é essencial, porque é muito mais incrível em todos os aspectos. Na experiência, na imersão na cultura, você pode fazer 1001 perguntas e eles vão responder. Pode ser que na casa onde você esteja tenha mais estudantes de outros países. Pode ser que tenha brasileiro também. Pode ser que tenha brasileiro. Enfim. Podem ter outros estudantes. Na casa onde eu fiquei, só a host mom. Uma mulher. E não tinha mais nenhum estudante. No meu quarto tinha outra cama, mas eu fiquei num quarto privado, vamos dizer assim, não podia ser compartilhado. Teve dias do filho dela ir visitá-la na casa, então eu acabei conhecendo o filho dela também.
E aí você troca um monte de experiências, porque ele chegou, ele nunca tinha me visto, ele quis saber de onde eu era, o que eu tava aprendendo, o que eu tinha visto na cidade, se eu tava gostando, se eu não tava, quanto tempo eu ia ficar. Você bate um papo ali com a pessoa, independente dela já estar na casa, chegar e você conhecer, ou dela já morar ali. É muito incrível. Resumindo, é muito incrível. Fiquem em casa de família, é o melhor que vocês vão fazer. E aí eu vou contar já uma coisa que aconteceu logo no primeiro dia, que na hora eu fiquei meio assim, mas hoje eu dou risada da situação. Eu cheguei, já era tarde pra noite, então eu cheguei, ela me apresentou a casa, me apresentou meu quarto, falou das regras que tinha na casa e eu fiquei ali no quarto arrumando minhas coisas e depois ela me chamou pra jantar. Ela me chamou pra jantar, eu cheguei na cozinha, o prato já estava feito, então já tava posto ali, eu vi que era macarrão. Nossa, amo macarrão, tô ótimo, né? Só que o macarrão tinha algum tempero, não sei o que tinha no macarrão, que deixou ele verde, e eu acho que era algum tipo de erva, que esse macarrão tava com gosto peculiar, e eu não consegui comer aquele macarrão. Além do prato de macarrão ser um prato bem servido de macarrão, ela tinha colocado pão também na mesa e iogurte. Eu não consegui comer nem metade do macarrão, muito menos o pão, muito menos o iogurte, porque eu tava nervoso. Teve essa questão de eu estar um pouco apreensivo com os dias que iriam se seguir, mas também porque o macarrão não tava gostoso. Então, assim, eu fiquei com muita vergonha. Ela chegou na cozinha, aí ela viu que eu tava enrolando pra comer ali. Não, eu guardo pra você, não tem problema. E aí eu falei, tá bom, guarde, porque eu tô sem fome. E dei uma disfarçada. Só que, enfim, no outro dia eu vi que o macarrão tava no lixo, ela não guardou não, então ela percebeu que eu não gostei. E aí já no dia seguinte ela me perguntou do que eu gostava e do que eu não gostava. Gosta de pimenta? Não gosta de pimenta? Gosta de curry? Ela usava muito curry. Ela me perguntou se eu gostava, se tinha alguma coisa que eu tinha alergia. Ela me fez todas essas perguntas no segundo dia, mas aí no primeiro dia eu tive essa pequena experiência de o macarrão tava muito ruim. E, ai, nossa, ainda bem que eu não tava com fome mesmo. Mas falando sobre a escola onde eu estudei era maravilhosa. Eu fiquei na Malvern House, na unidade da King's Cross, que sim, é a estação do Harry Potter, onde tem a plataforma 9¾ King's Cross St. Pancras, estação maravilhosa que eu tirei milhares de fotos lá. Enfim, eu fiquei na Malvern House, na unidade da King's Cross, e a Malvern House é uma escola incrível, maravilhosa. Eles usam muito tecnologia, então assim, a lousa era lousa interativa, touch, tudo deles era assim, mega tecnológico, era muito legal, a escola era super colorida, super pra cima, sabe? Uma vibe muito legal, assim. O espaço onde tinha um espaço de convivência para os alunos se relacionarem ali, conversarem e tudo mais, era todo colorido, tinha um monte de computador para você usar a hora que você quisesse, liberado. Se querem dicas de escola, Malvern House é a escola. Professores maravilhosos, a escola maravilhosa, a infraestrutura maravilhosa, muito, muito, muito legal. Acabaram as histórias de Londres? Não acabaram! Esse vídeo vai ter parte 2. Nós vamos falar mais sobre cultura, sobre experiência, sobre um monte de coisa legal. E antes de encerrar esse vídeo, deixa um like aqui no vídeo, comenta o que vocês acharam, se vocês têm dúvidas, porque depois da parte 2, nós podemos fazer um vídeo respondendo perguntas que vocês mandarem sobre intercâmbio, tá bom? Então compartilha também com os amigos, mas aqui do lado tem mais vídeos para vocês assistirem de coisas que eu já falei aqui no canal. E não se esqueça, se você não é inscrito ainda, de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um beijo!